caneta preta! Estamos de volta para mais um vídeo de dica e o nosso assunto agora é processo e multiprogramação. Então a gente sabe que no sistema operacional, um processo nada mais é do que um programa em execução. Então se eu tenho lá, por exemplo, um Word no Windows, se eu executar 2, 3, 5 instâncias, eu vou ter vários processos do Word em execução, certo? E cada processo ele tem uma CPU virtual para ele. Ele pensa que ele está sozinho, ele é dono da máquina. Mas na verdade ele sabe que tem vários processos em execução num sistema operacional. Tá? Isso é a chamada multiprogramação. A não ser que eu tenha um sistema operacional muito antigo aí que não aceite a multiprogramação, mas na nossa realidade atual é que praticamente todos aceitam a multiprogramação. E como que a CPU real, digamos que eu tenha só um processador na máquina, como que ela faz para gerenciar esses vários processos? Tá? Existe uma área lá chamada gerência de processos de sistema operacional, conforme a gente tem lá no nosso material em PDF, que é uma das 4 áreas principais do sistema operacional. E basicamente é o seguinte, existe um chaveamento, uma troca de contexto entre os processos. Cada processo recebe uma cota lá, um tempinho para processar e vai alternando, né? A CPU vai alternando entre esses processos. Ah, mas se eu tenho tenho 2 ou 4 CPUs num computador. Bom, se eu tenho 4, eu consigo 4 processos de fato simultaneamente, mas eu posso ter 50 na memória. E a gente tem a ilusão que os 50 estão sendo processados ao mesmo tempo. Na verdade, não é. Tá? Existe essa troca de chaveamento, esse chaveamento de contexto aí. E como funciona essa troca de contexto? O que é esse contexto? Na verdade, existe lá um bloco de controle de processos no sistema operacional que ele tem várias informações do processo. Por exemplo, o nome, o UID, ou seja, o identificador do usuário daquele processo, o PID, o identificador do processo, do próprio processo, o número, né? Nós temos lá também a prioridade que esse processo tem, entre outras informações. Tá? E esse bloco lá de controle de processo tem todo esse controle e para localizar esse bloco lá de controle de processo que está lá no kernel, no núcleo do sistema operacional, existe uma tabela de processos. Então são estruturas de dados para organizar esses processos todos em execução. Obviamente que estão no núcleo, numa área protegida, para que o usuário não consiga ir lá e acessar e alterar isso. A não ser que haja um bug ali no sistema operacional e algum hacker consiga entrar e hacker ou cracker, né? Se for o cara do bem ou o cara do mal. Mas enfim, essa é a ideia da multiprogramação, então esse chaveamento entre os processos, e é importante saber essas estruturas de dados, a tabela de processos para localizar dentro desse bloco de controle de processos que está no núcleo do sistema operacional. Núcleo e kernel é a mesma coisa, tá? Então, fica uma dica rápida aí para vocês, às vezes tem alguma questão bem específica nesses conceitos básicos. Certo, pessoal? Então, valeu, um grande abraço e até mais.